vamos louvar enquanto o Felipe não entra, tá? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. o choro dura uma noite, Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pessoal, a gente já vai dar início, tá? Já vou estar chamando o Felipe para participar da live conosco. Hoje a gente vai fazer uma live bem diferente. A gente vai fazer uma live temática, que tem eu vou trazer um assunto que está sendo bem referente ao que a gente está vivendo hoje, né? Que é o assunto sobre a depressão e sobre a ansiedade, tá? Então, eu vou estar convidando o Felipe e a gente vai estar dando início à nossa live hoje.
Oi, Felipe, Olá! tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Oi, Senhor. É um prazer, viu, ter você conosco na nossa live hoje. Amém. Toda glória a Jesus. Prazer todo meu, satisfação toda minha de estar Amém. aqui com Bom, vocês. como a gente já, o tema a gente já falou, né? É um tema que está sendo bem avançado hoje em dia, né? Que é um tema que é falando um pouco sobre a depressão e a ansiedade, né? Deixa eu só ajeitar aqui o cenário. Sim, é verdade. É um É um tema tema propício e que importante, né? importante, né? E que também muitos jovens, não é nem jovens, né? Porque a depressão e a ansiedade, infelizmente, ela não escolhe idade, ela não escolhe o tipo de pessoas. Infelizmente, ela vem e ataca qualquer tipo de pessoas. Ela idosa, ela criança, ela jovem, né? E a ansiedade, a depressão, ela tem vindo assim muito fortes, né? Sobre a humanidade. Hoje eu andei pesquisando sobre a OMS, eu acho o nome, Uhum. e tem sido a depressão, ela tá assim em primeiro nível, 20% da população mundial brasileira estão sendo atacadas com essa doença, né? Que é a depressão e a ansiedade. Então, eu venho trazer aqui 5 pontos, né? 5 perguntinhas para te fazer. E a primeira pergunta, eu vou fazer logo a primeira perguntinha, tá? A primeira perguntinha é: o que leva a pessoa a ficar com a depressão? Pronto, perfeito. Primeiro, Flávio, eu quero agradecer o convite, agradecer a vocês por ter me confiado essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal do Gilead 1, essa congregação que a gente ama tanto, são jovens tão queridos, né? E antes da gente começar sobre esse tema tão pertinente como a gente colocou lá no começo, sobre esses inimigos da nossa fé, né? Que é importante que se diga que são inimigos que precisam ser combatidos e precisam ser combatidos de frente, porque são situações que pode acontecer de realmente paralisar o plano de Deus na vida daquele que se deixa levar por essa circunstância, né? Eu queria dizer que a minha fala aqui, ela é uma abordagem a partir de uma ótica pessoal, né? Eu não posso aqui dar um parecer técnico ou um parecer mais profissional, porque para isso existem os profissionais da saúde, as pessoas realmente Sim, sim. envolvidas nessa área, mas aqui eu vou falar de uma ótica pessoal aplicada a uma perspectiva bíblica. Então, eu vou falar do que eu vivi, né? Vou falar um pouquinho da minha visão sobre o tema, e eu tenho certeza que a gente vai ser realmente muito abençoado nessa noite. Para começar, essa pergunta que você me fez sobre o que leva a pessoa a ficar ou ter depressão, né? A gente tem que entender uma coisa. Nós somos a única espécie vivente na Terra que pensa. E a gente é a única espécie vivente na Terra que pensa e tem consciência de que pensa. Então, esse é o nosso grande diferencial. Além de ser, obviamente, prioritariamente mais semelhança de Deus, nós somos agraciados com o pensamento, com a possibilidade de pensar, concluir e escolher a partir daquilo que a gente entende, recebe a informação, né? Faz aquela curadoria, a partir daí toma as decisões. E pesquisando um pouco sobre isso, e quem me conhece sabe o quanto eu valorizo o pensamento, tanto é que a minha arroba é @filipensa. A gente tem que entender que a mente humana, ela tem a capacidade de gerar 70 mil pensamentos por dia. Para você ter uma noção, são cerca de 3 mil pensamentos por hora. Ou seja, a cada 1 minuto, 50 novos pensamentos passam pela nossa cabeça. E a pergunta que eu faço é, gente, como é que a gente está gerindo tudo isso? Como é que a gente está gerenciando toda essa produção de pensamento, de reflexão, de questionamento? Como é que a gente está realmente vivendo a expectativa de estar gerenciando todo esse processo que acontece na nossa mente? Se você é jovem como eu, a gente está falando com jovens aqui, meu irmão, a gente passa o dia todo pensando, imaginando, confabulando, Verdade. refletindo. E agora, Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir passar por isso? como é que vai É, ser, como é que e o colégio, a faculdade, o trabalho, o namoro, e a gente fica nessa ansiedade toda. é, E ansiedade. esse gerenciamento, ele é muito importante. Por quê? Porque todo esse pensamento acumulado na mente, ele pode se acumular de uma maneira tão grande que isso pode comprometer a psique, ou seja, comprometer o raciocínio.
Porque a gente tem que entender uma coisa, gente. A gente compra um celular, ele chega novinho, ele tem lá 16 GB. Você começa a usar e você salva uma foto, e salva um print, e salva uma música. Quando você vê, ele fala armazenamento cheio, né? Aí você tem que ou remover ou formatar. Então a mente apagar tudo. Então a mente humana não é que ela tem um limite de armazenamento, mas ela tem um limite de processamento sobre pensamentos que não são propícios, não são bons pensamentos, não são coisas boas para dominar a minha mente, para dominar o meu coração, a minha perspectiva de mundo. Então é preciso renovar. O apóstolo Paulo, ele fala isso pra gente. Ele fala sobre Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que é essa renovação, Flávia? Essa renovação é quando eu começo a reciclar meus pensamentos. Quando aquele pensamento entra e quer se alojar, eu já começo a reciclar. Opa, isso aqui eu vou colocar um pouco mais para frente, isso aqui eu não vou pensar sobre isso, eu não vou lidar com essa circunstância, eu não vou colocar muito ênfase nesse tema, porque esse é um ponto importante. Então, essa transformação, ela é diária. Todos os dias nós precisamos transformar, renovar o nosso pensamento, renovar aquilo que a gente está pensando, os nossos alvos. A gente precisa diariamente confrontar esses pensamentos perturbadores. Confrontar com verdades, né? Porque a gente está sendo o tempo todo bombardeado com as mentiras. São as fake news, são as heresias, são as perspectivas de que nada vai dar certo, né? Nada vai dar certo, nada vai... E a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Então, a depressão, respondendo a sua pergunta, ela é um processo. Ela é um processo. Então, ninguém vai dormir bem e acorda depressivo. A gente tem que entender isso. Nós somos o que pensamos, né? Provérbio 23:7 vai dizer que como o homem imagina na sua mente, assim ele o é. Então, como é que a Flávia se enxerga? Você se enxerga como uma pessoa que não vai conseguir, que não vai chegar lá, que não é amada, que não é aceita por Deus, que não é perdoada? Se você entra dentro dessa perspectiva, automaticamente você vai se entregando a esses pensamentos perturbadores e eles vão se acumulando na nossa mente, gerando esse gatilho emocional. Porque é importante perceber isso, né? O que pode ocasionar uma depressão na pessoa? Vários gatilhos emocionais. Uma perca, uma crise, uma traição, uma humilhação pública, uma rejeição. Vários desses temas podem ocasionar esse adoecimento mental. Mas a gente aí vai criando tipo uma bola de neve, né? Uma bola de neve, exatamente. Porque a depressão ela não é só tristeza. A depressão é um desequilíbrio de todo o nosso ser. De todo o tripé da existência. Eu gosto muito dessa colocação. O que é o tripé da existência, Felipe? Assim como o nosso Deus, que é 3, o ser humano também é 3. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender que o corpo, ele é a matéria, é isso aqui que você está vendo, essa carcaça aqui. A alma é o centro da minha vontade. A alma é tudo que eu penso, tudo que eu sei sobre mim, tudo que eu almejo para mim, ela habita na alma. E o espírito, que é o fôlego, que é aquilo que me conecta com Deus, porque Deus é espírito, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Quando há esse desequilíbrio, Flávia, quando há esse desequilíbrio, a pessoa pode evoluir para um quadro ansioso e, consequentemente, um quadro depressivo. E numa situação mais grave, até mesmo caminhar para uma situação de um síndrome de pânico e tantas outras circunstâncias. Então, a mente, ela é um ser, vamos colocar assim, ela é uma Ferrari muito potente. E se você não dominar essa máquina, você pode simplesmente ser atropelado por você mesmo. Porque é necessário a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. Então, é necessário a gente entender uma coisa muito importante, que a depressão, ela é um desnível. Não sei se vocês já viram por aí, quando a gente vai na pista e tem uma placa, depressão na pista. O que é uma depressão na pista? É quando tem buraco na pista. É um ponto onde aquele asfalto vem reto e aí ele desce, né? Então, a depressão, ela é justamente isso. É um momento de baixa. É um momento de desequilíbrio. É um momento onde realmente eu saio da minha constância. E, gente, juventude, não existe nada mais precioso do que a constância. E aqui é um paradoxo, né? Porque imagina só, como é que você é constante, sendo que o ser humano é o ser mais inconstante que há na Terra e se relaciona com Deus que é constante. Tá entendendo? Deus é um ser constante. Deus não muda, né? A palavra vai dizer em Tiago 1,17, que nele não há mudança e nem sombra de variação. Então, o Deus que criou o homem lá no início ainda é o mesmo. Mas eu não. Aleluia. Eu não. Eu mudo o tempo todo. E eu preciso me relacionar com esse ser. Então, como é que a depressão ela precisa ser tratada? Ela precisa ser investigada. Ela precisa ser percebida. Se ela é clínica, se ela é traumática, se ela é fisiológica.
Mas uma das causas principais que pode levar a pessoa a essa condição, né, concluindo essa pergunta, essa resposta, aliás, é um acúmulo de pensamentos perturbadores e a falta de higiene mental. Isso aqui é um ponto importante, né? Todo mundo toma banho, né? Eu tomo banho todo dia, graças a Deus. Quando tá chovendo, a gente tem aquela resistência. A gente tem aquele medinho, né? A gente fica assim. Mas é necessário você entender, poxa, eu preciso higienizar meus pensamentos. O que é que eu tô vendo? O que é que eu tô assistindo? O que é que eu tô ouvindo? Que tipo de informação eu tô acumulando? Entendeu? E a partir de então, você identificar esses gatilhos emocionais. Entendeu? Glória a Deus, Felipe. Amém. Amém. A gente vai passar para a segunda pergunta, tá? Amém. Como você vê a depressão nos dias de hoje? Bom, eu vou ser bem sincero contigo. Tá chegando umas perguntas aqui, Flávio. Depois você podia ir catalogando aí junto com a equipe. Depois a gente, se puder, sobrar tempo, a gente responder um pouco mais, que é muito importante aqui o que o João colocou. Mas, gente, ó, a humanidade ela está adoecendo rápido e coletivamente. Então, a gente está tendo realmente assim, um adoecimento coletivo. As pessoas estão doentes. Você trouxe um dado no começo da sua fala, que 20% da população do Brasil, né, sofre desse transtorno ansioso, né, ansiedade. Eu vou além. A OMS já colocou o Brasil num ranking. Dos vários rankings que eu queria que o Brasil fosse, ele não é. Mas o que eu não queria que ele fosse, não Ele é o país mais ansioso do mundo. Né? Entendeu? Top of mind, o país mais ansioso do mundo. Por quê, Felipe? Porque nós nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa, mas nunca estivemos tão tristes. Nós nunca tivemos uma medicina, uma psiquiatria, uma psicologia clínica tão avançada, mas nunca estivemos tão doentes. Por que isso está acontecendo, Felipe? Porque a humanidade ela se vale muito daquilo que ela sabe, daquilo que ela pensa que sabe. Então, se você for parar para pensar, vamos pensar um pouco sobre a arrogância humana, né? A gente está há 4 meses correndo, escondido em casa, por conta de um vírus. Mas, poxa, é a medicina do século XXI, né? Os pesquisadores, e ninguém tem uma resposta para isso. Por quê? Porque nós temos que entender que a humanidade é limitada e nós não temos resposta para tudo. Mas quando nós enxergamos que só quem pode ter resposta sobre quem nós somos é quem nos criou, porque só o fabricante tem o manual do produto que ele criou, né? Você compra vou colocar aqui, você compra uma caixinha dessa. Você pode tentar aprender a mexer nela sozinho, mas se você ler o manual é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então a humanidade ela precisa entender isso. Poxa, são muitas perguntas, poucas respostas, mas o meu Criador é um ponto seguro. Então a depressão ela vem revelar isso. Ela vem revelar isso, sabe, Flávio? Ela vem mostrar que a gente realmente precisa de ajuda. Gente, olha, tem um dado que me assusta muito, que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Gente, 1 em cada 2. Isso no montante é cerca de 3 bilhões de pessoas. Então, assim, aqui somos nós dois, né? Deus me livre e guarde, né? Já que um já dançou. Em algum momento da vida. Então, a gente tem que entender que isso é uma realidade desses dias. Por quê, Felipe? Porque nós andamos de cabeças cheias, mas de corações vazios. Nós andamos preocupados com tudo, com todos, mas muito pouco preocupados com ele, com a resposta para o nosso tempo. Então, isso começa muito cedo, sabe, Flávia? Tem um dado que diz que, atualmente, uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Então, imagina só, o imperador romano, no auge do Império Romano, ele tinha o mesmo número de informação do que uma criança de 7 anos. Se você colocar um celular na mão de uma criança de 5 anos hoje, ela faz uma live ela mesma. Entendeu? Verdade. Ela mesmo já começa a live dela e já fala. Porque é uma coisa que a gente tem acesso à informação, mas a gente precisa entender que a gente está cercado de informação, mas nos falta conhecimento. E, Felipe, qual é a diferença? O que é informação? Informação é saber. Eu sei. E o que é o conhecimento? O conhecimento é saber, mas é saber usar. Vou ser mais claro. Eu sei o que é um avião, Flávio. Você também sabe. Então, isso é uma informação. Mas eu não sei pilotar um. Esse é o conhecimento.
entendeu? Então a humanidade, ela tem muita informação, mas pouco conhecimento. É a palavra quem diz, né? O meu povo padece porque lhes falta conhecimento, ou seja, a vida prática. Então eu vejo esse tema com muita preocupação, né? Pois vejo os inimigos, esses inimigos, neutralizando os nossos jovens, neutralizando a nossa geração, neutralizando adolescentes, né? Roubando a alegria desses jovens, desses adolescentes, né? Muitas pessoas sendo traçadas por essa opressão, né? Essa depressão, essa ansiedade. Isso Exato. vem... Isso, Felipe, toca demais no meu coração. Me dói, sabe? Ver pessoas depressivas, ver pessoas ansiosas. Me dói e a gente não poder ajudar da forma correta, a gente não conseguir ajudar, sabe? De uma forma correta. O que a gente pode ajudar é orando pela pessoa, né? É sempre procurando saber se a pessoa está bem, entendeu? Sim. Esse lado depressivo e ansioso é um ponto muito delicado, né? Que a gente está vivendo nesses últimos dias. Mas por que é delicado? Porque a depressão em si, ela rouba a alegria, né? E uma frase que eu digo sempre, a alegria é o motor da vida. Flávia, sem alegria você não é ninguém, sem alegria você não tem ânimo, sem alegria você não sonha, você não realiza, você não corre atrás. Então, quando esse inimigo da nossa fé ele entra em ação, ele rouba justamente a nossa alegria. Então, nós não podemos flertar com esse mal, sabe? A tristeza, até certo ponto, ela, hoje, na nossa cultura, ela é até cultuada. Não sei se você sabe, mas um dos gêneros musicais que mais vende no Brasil hoje é a sofrência. Verdade. Então, as pessoas, elas têm um apego, sabe? Elas querem... Parece que elas gostam de viver na sofrência, de sofrer por aquilo. Aquela força ali, elas querem meio que flertar com esse sentimento. Mas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Juventude do Senhor, nós somos quase 20 pessoas na live. Alegria é coisa séria. Essa frase é um paradoxo, né? Mas a alegria é uma coisa séria. Você precisa levar a sério a alegria de viver. Você precisa levar a sério que você foi feito para refletir essa graça. Porque nós temos que entender que a alegria é o motor da nossa vida. Então, nós não podemos flertar com esse mal, né? A gente tem que entender que muitos, né, fazem dos seus problemas o centro da sua vida. A pessoa se apega tanto que ela chama assim, é o meu problema. Ela bota até para si, né? É verdade. Não, tu esqueceu do meu problema, né? Então, assim, a gente tem que entender que talvez o que a gente tem que fazer é evitar essas circunstâncias. Como assim, Felipe? Vou ser mais claro. Pode ser, Flávio, que eu não consiga evitar que um passarinho pouse na minha cabeça. Sobretudo porque ela é grande, né? Mas com certeza eu posso impedir que ele faça um ninho. Entendeu? Então, o pensamento é isso. Talvez eu não consiga impedir que aquele pensamento passe pela minha mente. Mas, com certeza, eu posso tentar impedir que ele permaneça lá. Então, é necessário que a gente tenha que... ele gere algo, né? Ele só vai gerar algo se a gente permitir que ele gere algo na nossa mente. Que ele fique. Então, é importante que esse controle da sua emoção, ela é primordial, né? Quem está no controle das suas emoções? A humanidade está sem controle. Por quê? Porque lhe falta o equilíbrio. E que equilíbrio é esse, Felipe? A paz. A paz que só Jesus pode dar. Amém, Felipe. Glória a Deus. O Moab, ele fez aqui uma pergunta bem interessante, né? Quais os principais sintomas de uma depressão? Né? Eu digo para você que isso aí é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, né? Já coloquei para você desde o começo, porque quando ela entra nesse estágio clínico, né, ela precisa ser diagnosticada com qualquer outra enfermidade. E a gente vai até falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas a gente pode perceber algumas situações, né? Alteração de humor, alteração de sono, alteração de apetite, vontade de levantar de manhã, ou simplesmente vontade de não tentar. Quando você começa a perder a vontade de ficar sozinho, né? Sozinho, aí o afastamento, o isolamento, né? A gente vive em isolamento hoje. Social, Na verdade, eu detesto essa expressão isolamento. Eu sou até contra, porque eu acho que não existe isolamento social. Né, hoje a depressão, ela, pelo fato da gente estar vivendo tanto o isolamento social dentro de casa, a gente não está tendo tanto aquele contato físico com as pessoas, que as pessoas acabam, querendo ou não, ficando meio que depressivo, né? Por não ter aquele afeto, mais aquele abraço, por não ter mais
aquelas pessoas próximas de você, né? Então, isso, querendo ou não, as pessoas que já têm a mente fraca, eu acho que isso leva as pessoas, sim, a ficarem com a depressão, né? O problema principal, Flávio, é o seguinte, é quando eu começo a viver em função de coisas que consigam anestesiar a minha falta. Tá entendendo? O que é que eu tô querendo colocar assim? Eu quero colocar aqui. Muita gente serve a Deus, e é muito interessante dizer isso, e eu quero até pontuar aqui que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque eu gosto do ciclo social, eu gosto dos amigos, eu gosto da rotina. Sim, É muito sim. gostoso você começar a se arrumar 5 da É. tarde para ir pro culto 6h30, para depois do Ai, culto que sair comer um saudade. pastel. Gente, eu tô com saudade da aglomeração, sabe? Um culto da Juve daqueles bem gostoso pra gente sair flutuando. Mas é importante eu perceber que isso ainda não é o evangelho em supra, sabe? Porque Sim, quando tudo isso passa, quando nada disso, quando isso lhe é tirado, o que é que sobra do seu cristianismo? O que é que sobra da Flávia? O que é que sobra do Felipe, né? Tem uma música que fala assim que quando você chega em casa e ninguém mais te vê, esse é quem você é. Entendeu? Então a gente precisa verdade. entender isso. Poxa, eu estou me movendo por quê? Por quem? Por que é que esse sentimento está dentro de mim? Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso ir de encontro a essa circunstância. Porque só assim eu vou conseguir me entender e viver uma vida plena. Glória a Deus, Felipe. Tem uma outra perguntinha aqui do Marcos Lopes, né? Como posso ajudar um amigo ou uma amiga que está entrando ou que já tem uma depressão? Pronto, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai compilar essas perguntas para o fim. Vamos explanar um pouco aquilo em cima do que a gente construiu, né, do nosso roteiro, e aí a gente volta respondendo essas questões. Vamos seguir aqui os Pronto, nossos pontos e aí a gente retorna para esse fio condutor. pronto. Então vamos aqui. Felipe, o que diferencia a ansiedade normal da patológica? Pronto, é importante a gente entender uma coisa. A ansiedade normal, ela é a pressa do dia a dia, sabe? Sim. Tem gente que fala assim, porque eu sou muito ansioso. Não, talvez você seja apressado, talvez você seja impaciente, talvez você seja uma Agoniado. pessoa, né? Talvez seja. Porque, gente, a ansiedade, ela não tem, assim, quando ela vai para a patologia, que eu vou falar um pouco mais na frente, não há nada bonito nela. Não há nada Verdade. nela que você possa dizer assim, poxa, isso é legal. Não há. É muito, muito severo. Mas antes de começar a live, eu estava ansioso. Eu tava. O Ih, porquê? meu Deus Você do fica, céu. você fica, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, a Não, eu fico, meu ansiedade. Deus do céu, eu nunca fiz uma live assim, meu senhor. Me ajuda. Porque a ansiedade normal, Flávia, ela tem ela cumpre um papel, né? É o frio na barriga, são as borboletas no É, estômago, né? Você tá ali, o crush, não sei o que, aquela coisa. Eita, faz parte, é normal, faz parte, é um sistema de defesa do corpo. Mas essa ansiedade, ela é boa porque ela te empurra para frente, sabe? Ela te faz ser sim. mais, fazer mais. Eu, por exemplo, trabalho com Faz querer criatividade. que a gente vá mais além, né? Claro, então assim, a ansiedade que me move, ela me faz ser mais criativo, ela me faz ser mais produtivo, ela me faz ser mais dinâmico, porque eu tenho isso em mim. Mas, gente, quando ela não é dosada, quando ela não é equilibrada, aí ela vai para um espectro mais perigoso, que é a patologia. Então, Verdade. quando é que a ansiedade patológica se revela? Quando ela vem associada do medo. Gente, o medo é a força mais poderosa e mais destrutiva que você pode ter na sua vida Verdade, Felipe. e que te deixe te dominar. Por quê, Felipe? Porque o medo, ele é fé. Olha só, o que eu estou dizendo aqui é complexo. Mas preste atenção. O medo, ele é a fé na coisa errada, Flávio. Quando você tem muito medo sobre uma coisa, você acaba tendo fé naquilo. E eu digo isso porque o livro de Jó, no capítulo 3, 25, vai dizer: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, às vezes, você tem tanto temor, você tem tanto medo que você atrai aquilo. Porque o medo é uma espécie de fé, é a fé na coisa errada. É por isso que a gente tem que entender que quando a ansiedade ela se manifesta associada do medo, aí ela já é patológica. Ela já é caracterizada pelo medo. Ela é descontrolada. Ela pode até evoluir para um síndrome do pânico. Então, a ansiedade patológica é um sentimento que é muito ruim. É que é o sentimento de alerta o tempo todo. Você está acreditando que qualquer hora pode acontecer uma coisa muito ruim. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu estou falando isso por experiência de causa. Eu sofri deste mal 6 meses da minha vida num, 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 num,
num passado recente. E eu digo para você que não há nada de bonito nisso. Porque simplesmente te mina, sabe? Te destrói. Vai de encontro a quem você é e você olha para dentro de si e pensa, quem sou eu, afinal de contas? O que é que eu estou fazendo? Então, essa... Pode falar. Às vezes quer pedir ajuda, né, Felipe? E não consegue, né? Parece que aquela voz de pedir ajuda ao próximo, pedir ajuda a alguém que está do seu lado, não sai, não consegue, né? Mas por quê? Porque há muito preconceito, Flávio. Há muita falta de informação. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você fala de um assunto, você enfraquece ele. Entendeu? Quando você toca num assunto, você enfraquece aquele assunto. Aquele assunto ele vai sendo diluído. Então, a nossa juventude precisa entender isso. A gente precisa perceber isso. Porque você acaba entrando nessa bolha e o desejo de sair logo dessa circunstância acaba te arrastando mais depressa para a depressão. Porque se manifesta como uma ansiedade. E você fica no desespero de sair daquela situação. Eu tenho que sair disso, eu tenho que sair disso. Quando você percebe, você já abraçou a depressão. Então você começa a pensar que não tem mais jeito. Porque essa é a grande mentira da ansiedade, desses inimigos todos. Você não vai sair dessa, você vai viver assim para sempre. Eu vou sempre te arrastar para esse lugar de volta. Você não vai sair daqui. Então esse desejo, ele precisa ser entendido. Porque tudo isso é mentira. João 10:10 vai dizer, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa ansiedade, a ansiedade é esse ladrão, sabe, Flávia? Ele rouba a nossa paz, ele mata a nossa esperança e destrói os nossos sonhos. Mas o mesmo texto vai dizer logo mais na frente. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A resposta para esse falso ladrão é a vida. E a vida plena. Então a gente tem que entender que quando ele fala assim, a vida abundante é uma vida que você consegue quantificar. Não é pouca vida, é muita vida. Então existe uma diferença entre viver e existir. Se você quer fugir desse inimigo da sua fé, pare de simplesmente existir. Comece a viver. Saia da sua mente e entre na sua vida. Deus tem mais para ti. Glória a Deus. Tu falou um ponto que a maioria das pessoas, ela tem muito preconceito, né? Com as pessoas que têm depressão, ansiedade. E muitas das vezes, Felipe, as pessoas têm a depressão e ela tem medo de falar para outra pessoa, por mais que eu diga assim, Felipe, eu tô depressiva. Me entende? Eu tento te falar, só que tu não vai conseguir me entender. Eu vou ter medo de te falar, porque tu pode dizer assim, Flávia, eu te entendo, mas pelas pessoas ter tanto preconceito, eu vou acabar acreditando que tu não vai conseguir me entender e eu não vou te falar o que eu tô passando. Entendeu? Mas por que isso acontece? Eu vou lhe falar. Porque entre os evangélicos, nós temos, nós erroneamente, né, obviamente por falta de informação, nós associamos essa questão à ausência de Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O que Deus quiser fazer, ele faz. Então, assim, a gente tem que entender isso, ponto. Agora, no mesmo instante, a gente tem que entender que a gente é gente. E o ser humano é ser humano. O ser humano, ele está passivo de toda e qualquer circunstância. Então, quem está nos assistindo aqui, passa por uma situação como essa, ou conhece alguém que passa por uma situação como essa, você não precisa se colocar no lugar da pessoa, você precisa simplesmente ouvi-la. Chega para essa pessoa e fala, eu quero te ouvir. O que está acontecendo? Poxa, eu não consigo nem falar, então nós vamos orar. Poxa, eu não consigo nem orar, então eu vou ficar só aqui com você. Porque às vezes só aquela presença alivia aquela alma angustiada. Às vezes a pessoa só quer assim, uma presença, uma pessoa do lado, uma companhia. Às vezes a pessoa só quer uma pessoa que se importe. Porque Satanás, ele é expert em fazer você pensar que você é uma vítima. Olha, Flávio, você é uma vítima, ninguém te ama, ninguém te quer, os seus pais não lhe querem. E aí você começa a abraçar com aquilo, se afastando dessa perspectiva e olhando cada vez mais para o abismo. Há uma frase que diz que quando você olha muito profundamente para um abismo, ele te olha de volta. Então, assim, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, são coisas que acabam levando uma coisa atrás da outra. Então, eu não quero aqui juntar as duas coisas, mas muitas pessoas, às vezes, para fugir dessa angústia, dessa depressão, dessa falta, começam a buscar em outras coisas esse preenchimento. No prazer, na prostituição, no vício. E a gente entende que todos nós temos um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai para a quarta pergunta, tá? Você acredita que o termo depressão e ansiedade está banalizado nos dias de hoje?
Não, eu não acredito. Por quê, Felipe, que eu não acredito? Porque eu acho que é um assunto importante e pertinente para os nossos dias. Eu não acho que a gente deva parar de falar disso. Sabe por quê? Porque eu já falei lá atrás. Porque quando nós falamos de um assunto, nós enfraquecemos o inimigo. Satanás não quer que você saiba, Satanás não quer que você entenda, Satanás não quer que você tenha conhecimento, que eu falei lá atrás, que conhecimento é atitude de fazer algo, né? de executar algo. Então, ele prefere que você crie uma bolha, faça disso um tabu. E esse é o grande risco. Esse é o grande risco. Nós temos que entender algo. Nós dizemos, quando nós falamos desse assunto, nós enfraquecemos esse inimigo. Então, nós temos que entender que eu acho que nós precisamos abandonar os preconceitos e encarar uma coisa muito simples, Flávio. Nós somos gente. Nós somos pessoas normais, nós somos crentes, sim. Nós somos salvas, sim. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, sim. Mas nós somos gente. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos ser humano, passível de ter uma gripe, uma febre, um Covid, que Deus o livre e guarde, né? Mas o que é que acontece? Quando eu tenho uma febre, eu tomo um Doril. Quando eu tenho uma dor de garganta, eu procuro um otorrino. Quando eu tenho uma dor nas costas, eu procuro um fisioterapeuta ou me esqueci o nome da especialidade de ossos. Eu acho que é misericórdia. Ortopedista. Mas quando eu tenho uma crise de nervo, eu não procuro ninguém. E quando eu fico fragilizado emocionalmente, eu não posso procurar ninguém. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que, de fato, ir de encontro a essa realidade. Eu sou ser humano. Eu preciso identificar as minhas fraquezas e fazer com que essas fraquezas revelem a glória e a graça de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Então, quando eu tenho uma dificuldade como essa, eu tenho que procurar ajuda. Entendeu? Uma ajuda espiritual, uma ajuda profissional, uma ajuda médica. Então, nós temos que entender que eu vou falar uma coisa aqui, Flávia, bem complexa, mas é muito necessária. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Fica à vontade. Ó, Deus veio na Terra, gente, ser humano. Porque Deus, ele já era. Ele já era Deus. Quando ele veio na Terra, ele veio ser gente. Então, quem tem muito de Deus é muito gente. Glória a Deus. Entendeu? Então, a nossa melhor versão está do lado do nosso pior deserto. A gente tem que entender isso. Porque nós somos frágeis. Mas se é na fraqueza do meu ser que ele manifesta o poder dele, eis-me aqui, Senhor. 2 Coríntios 12, 9. Jesus vai sempre estar ali, né? Esperando por nós. Sempre. Jesus já viveu isso. Jesus já passou. Jesus já venceu na cruz. Jesus já me deu um livre acesso. Me revelou um novo caminho. E Jesus nunca me disse assim, Flávia, a sua vida na terra vai ser um amor, um mar de rosa. Você não vai ter uma necessidade, você não vai ter falta. Não. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Se você entender no meu sacrifício total, na minha vitória completa, entendeu? No preço que eu já paguei, você vai ter vida. E vai ter quanto? Em abundância. Glória a Deus. Vamos aqui para a última pergunta, tá? Tá ok. Como posso vencer a depressão e a ansiedade? Tá, vamos lá. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? A gente sempre quer vencer algo. A gente sempre quer vencer. A gente quer vencer. Batalha, sempre tá batalhando, né? Pra vencer. E a gente é treinado para vitória, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Então, assim, a gente quer sempre ter realmente a vitória nas mãos. E o Senhor Jesus nos garantiu a vitória. Ele nos garantiu a vitória. A vitória, ela já foi conquistada para nós. Quando a gente pensa no termo mais que vencedores, a gente tem que entender uma coisa. A expressão mais que vencedores, Flávia, fala de uma pessoa que ela nem precisa lutar, ela já venceu. Tá entendendo? É como se numa final de Copa do Mundo, o Brasil dissesse assim, a gente vai jogar por jogar, porque o resultado já deu e a gente já é campeão. Então, mais que vencedor é eu saber que na minha luta, o Senhor já venceu por mim. Eu sou mais que vencedor. Alguém já conquistou para mim a vitória. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender o seguinte, que você só ganha, você só vence a depressão, você só vence a ansiedade se você vencer o medo. E como é que eu venço o medo, Felipe? Indo em direção a ele. Se você tem medo de casar, só tem um jeito de vencer isso, casando. Se você tem medo de sei lá, não sei. Se você tem medo de alguma coisa, o caminho para alcançar a vitória
é indo de encontro a esse medo e Se vencendo. você tem medo de fazer uma live, vai lá e faz. Você tem que fazer, você tem que fazer. Por quê, gente? Porque eu preciso, primeiro, confrontar essa mentira, Flávio. Entendeu? Um exercício que eu quero deixar aqui para as pessoas, para a nossa juventude que está com a gente, é o seguinte: questione. Faça esse questionamento. Quando esses pensamentos perturbadores vierem na sua mente, você pensa assim: quem disse? Quem disse que eu não posso fazer uma live? Quem disse que eu não posso, entendeu? Criar algo novo? Quem disse que eu não posso fazer uma coisa nova? Quem disse que eu não vou vencer essa circunstância? Quem disse que eu não vou passar por esse deserto? Então, quando você começa a questionar isso, as mentiras elas vão sendo desmascaradas. Os sofismos vão caindo por terra e você vai recebendo o quê? Verdade. Porque ele diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para vencer a depressão, você primeiro precisa tomar uma providência. Você precisa sair dessa apatia. Não, alguma coisa vai acontecer, eu vou sentir aqui um ânimo. Não vai. Desculpa eu dizer isso, as pessoas vão ficar um pouco frustradas. Mas você precisa ir de encontro. Você precisa ser o capitão da sua agonia. Sabe por quê, Flávio? Porque é o seguinte: você precisa subjugar a sua dor e arrastá-la com você. Você vai comigo. Aonde eu for, você vai. E ela vai gritar, e ela vai gemer, e ela vai dizer que não. Mas você vai capitanear isso, indo em direção ao propósito. Porque a gente colocou lá na frente: o homem é aquilo que ele pensa. Se você pensa que você pode e vai sair dessa circunstância, nada nem ninguém vai te impedir. Porque o Senhor está contigo nesse propósito. A gente tem que entender que a gente precisa agir, né? E dizer para a nossa alma e dar ordens a ela. Eu gosto muito do texto de Salmo 42:5. Ele vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma, né? Por que te perturbas dentro de mim? Ele diz: espera em Deus. Glória a Pois ainda Deus. eu louvarei. O que é que ele está dizendo aí? Ei, pare de se estressar dentro aí, viu? Olhe para Jesus, alma. Fique no seu lugar. Entendeu como é que é? É você, de alguma forma, você está sobre essa circunstância, dominando essa circunstância. Mas, Felipe, se eu não posso, e se eu não consigo? Aí você vai contar com aquele que nunca perdeu uma batalha. Você vai contar com o Espírito Santo Consolador. Aquele que consegue interpretar os nossos gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Que não tem nada, não tem fala, não tem articulação, não tem nada. É só um choro. E ele interpreta isso diante de Deus e diz: Senhor, dá vitória a ela, porque ela está no lugar certo, na hora certa, aos teus pés, clamando e pedindo por graça e força. Então, como é que eu venço a depressão? Como é que eu venço a ansiedade? Quando eu vou de encontrar isso, gente. Quando eu digo para minha alma: se aquiete dentro de mim, olhe para Deus, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio. Então é preciso a gente dar nome aos inimigos. Eu acho, é depressão? Pronto, é depressão. É ansiedade? Pronto, é ansiedade. A gente não pode ficar evitando essas situações. A gente não pode ficar evitando esses rótulos. A gente precisa entender que né? em todas essas situações o Senhor tem nos dado vitória. Então a vida só tem sentido, Flávia, em Jesus. Porque só Ele é capaz de dar significado à nossa história. Eu sei quem sou, né? E sei para que eu fui criado. Então essa é a minha missão. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo para que eu fui criado, eu preciso concluir a minha carreira. Então eu digo para mim mesmo: eu não vou parar, porque eu tenho algo a ser feito. Então, alguém quer te limitar. Alguém quer parar você. Alguém não queria que a Flávia fizesse essa live. Alguém não queria que o Felipe estivesse aqui. Alguém não queria que essas 15 pessoas estivessem com a gente ao vivo. Entendeu? Alguém nunca tem interesse na tua vitória. Mas você precisa ir de encontro a essa incapacidade. Eu quero concluir essa minha resposta com um testemunho que eu vivi. E aqui, gente, é uma experiência minha, tá? A gente tem que entender que testemunho é uma experiência individual de cada um. Eu vivo uma coisa, a Flávia vive outra. A irmã X aqui vive outra e assim vai. E eu recebi um convite muito inesperado. Eu recebi um convite para dar uma aula. E era uma aula importante, numa circunstância importante, sobre um tema que eu conheci e dominava. Mas a partir do instante, Flávia, que eu recebi aquele convite, eu fui, vamos colocar assim, eu fui acometido de um medo. Eu fiquei angustiado. Eu fiquei temeroso. Eu comecei a me questionar: será que eu consigo? Será que eu não consigo? E naquela noite eu não dormi. Eu passei a noite inteira com esse sentimento dentro de mim. Aquela insegurança. E eu fui para os pés do Senhor, orei, clamei, chorei, pedi, Senhor, direção. E acordei sem força para ir dar aquela tal aula. Porque eu pensava que a qualquer hora alguma coisa ia acontecer muito ruim. E eu não ia conseguir, as pessoas iam reclamar, enfim. Quando eu comecei a aula, as coisas começaram a fluir.
Começou a dar certo, começou a dar certo. E eu comecei a ficar feliz. E ao mesmo instante frustrado. Porque eu pensei assim, poxa, eu passei por tudo aquilo aquela madrugada para isso, para dar tudo certo. O que aconteceu? E fiquei o dia todo com aquele pensamento. Voltei para as minhas atividades, fiquei fazendo o que eu tinha para fazer. E no final do dia, já era quase umas 6 da tarde, eu fiquei, Senhor, esse mistério aí tá inconclusivo. Não faz sentido. Por que eu vivi aquilo? Flávia, no mesmo instante, chegou a mensagem no meu celular. Oi, fulano. Você não me conhece, mas hoje pela manhã eu estava na aula que você deu. Eu não sei se você percebeu, mas em todo o tempo eu fechava os meus olhos, porque enquanto você estava dando aula, o Senhor estava falando comigo. E o Senhor Glória a mandou eu Deus. te dizer que o inferno quer te limitar, mas não permita que ele te limite. Aleluia, Felipe. Glória a Então, Flávia, Deus. muitas pessoas vivem isso. Elas têm desejo, elas têm vontade, mas esses sentimentos, esses inimigos, esses demônios, né? Vamos dar nome. Sim, o medo, né? Tenta, ou esse medo, tenta frustrar os sonhos dessa juventude. Mas eu declaro no nome do Senhor que foi para um tempo como este que o Senhor te levantou. E você Glória a não vai Deus. ficar estagnado, você vai avançar em direção aos teus sonhos. Porque Ele foi Aleluia. quem te garantiu essa vitória. Glória a Deus. Felipe, você tem sido uma bênção hoje na nossa live, viu? Tem edificado vidas de pessoas que estão assistindo nossa live. As suas palavras têm edificado, sim, ao meu coração, Amém. viu? Toda Eu glória a quero que o Jesus. Senhor ele abençoe, assim, a sua vida, abençoe o seu ministério, Amém. abençoe a sua casa, a sua família, viu? E eu, desde já, eu quero agradecer muito, porque a live já está encerrando. O tempinho aqui já tá pouco. Então, desde já, eu quero agradecer, viu, por Amém. você ter aceitado participar da live hoje, tá bom? Eu quero que tenha mais oportunidades, tá certo? E que o Senhor ele possa abençoar grandemente a sua vida, viu, Felipe? Amém. E Amém. um beijão, tá certo? Fica com o Amém. Senhor Jesus, tá bom? Amém. Muito obrigada. Amém. Eu quero dizer só uma última coisa. Juventude do Senhor, nós não vivemos pelas emoções. Nós vivemos pela fé. Verdade. Então, não deixe Pela- que as emoções te dominem. Deixe que a fé te domine e te guie nesse tempo. Amém, Felipe. Obrigada, viu? Paz Amém. do Glória a Senhor. Jesus. A paz. Um abraço. Tá. Abraço. Nossa, menina.